Olá! Nessa videoaula hoje nós vamos terminar o artigo 8º, que é sobre o pecado, terminando também o capítulo 1º dessa primeira sessão que tem 3 capítulos. Hoje nós vamos falar do 5º item desse artigo 8º, a proliferação do pecado, que vai até o parágrafo 1869. Bem, como uma introdução que nós podemos fazer para esses comentários de hoje, nós pedimos que você faça o seguinte raciocínio, né? Todos nós, vimos num vídeo anterior, somos pecadores. Não existe ninguém que não tenha pecado. Então, na sua casa, e agora nós vamos fazer assim um exercício, né, de imaginar 4 pessoas por casa. Apenas isso, né? Não sabemos aí direito a estatística, mas convenhamos, 4 pessoas por casa, uns com menos, outros com mais. Então, nós temos 4 pecadores nessa casa. Temos pecadores também na casa vizinha à direita, na casa vizinha à esquerda, no vizinho da frente, no vizinho atrás, né? Onde nós moramos, nós temos geralmente uma quadra, uma região, e ali todos somos pecadores. E o pecado sempre tem uma influência social. Todo pecado prejudica a sociedade. Todo pecado prejudica a igreja, que somos nós. Então, ali na sua quadra temos muitos pecadores. Claro, temos pessoas boas também, mas mesmo as pessoas boas cometem falhas. Depois imagine a sua região, o seu bairro. Todas as casas têm pessoas pecando, não é verdade? E assim, na região maior da sua cidade, uma cidade de 30 mil habitantes, de 50, de 70, de 100 mil pessoas, todos pecadores, não é? E aí, cidades maiores, vêm as metrópoles, e a grande quantidade da massa humana no estado, no país, nas regiões continentais e em todo o mundo. Se nós estamos quase chegando a 8 bilhões de pessoas, nós temos na face da Terra uma quantidade bilionária de pecadores. Olha só em que mundo de pecados nós vivemos. E daí vem esse título, a proliferação do pecado, né? Como que o pecado se alastra pelos comportamentos humanos. Uns veem os outros pecarem. Temos os pecados mortais e veniais, temos pecados capitais que nós vamos ver hoje. Nós temos os pecados que bradam aos céus de tanta injustiça, de tanta maldade. E mesmo as faltas leves que nós cometemos no dia a dia estão sempre a prejudicar o próximo de alguma forma, seja dentro de casa, seja na vida social. Então, são esses os comentários que nós temos que fazer hoje a respeito desse item 5º que nós vamos ler agora juntos. A proliferação do pecado. O pecado cria propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Então, as pessoas que estão sempre repetindo seus erros, seus vícios, suas inclinações para o mal, suas perversões,
suas maldades no dia a dia. Isso prolifera. Mas, como a gente diz, o catecismo diz aqui no final, o senso moral permanece. As pessoas estão sempre sabendo discernir entre o bem e o mal, o que é errado fazer e o que é correto. Mas, mesmo assim, sabendo, tendo essa ciência, pela voz da sua consciência, as pessoas proliferam o pecado no seu comportamento diário. Leia comigo. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou serem relacionados aos pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu, seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. Quais são? Orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça, também chamada de assídia. Caput, em latim, significa cabeça. Está em cima, né? Geram outros. É a cabeça que toma conta do corpo. Caput, caputis, capitis, também, do latim, capitais. Pecados que geram outros pecados. Por isso são chamados de capitais. Quais são eles? O pai de todos os pecados, o orgulho. O orgulho desde lá dos primórdios da humanidade. A pessoa querendo ser Deus e passando a estabelecer as próprias leis que lhe convém e não segue mais as leis de Deus. Esse é o orgulho da pessoa que se faz Deus, ou seja, ela mesma cria o que lhe convém de leis e normas no seu comportamento. Faz o que bem entender, não importa a Deus, não importa as suas leis. O orgulho é o pai de todos os pecados. A avareza é um pecado capital, porque a pessoa exacerba o seu egoísmo, tem apego demasiado às coisas, mesquinhez. A pessoa avarenta, ela sofre por esse apego a bens, a riquezas. Pessoas que muitas vezes são milionárias, têm muitas riquezas, mas são avarentas, mesquinhas, não sabem compartilhar. Pessoas avarentas, que não sejam assim milionárias, fazem sofrer a própria família. Por isso gera outros comportamentos pelo seu modo de proceder. É muito individualista. Inveja, que é o desgosto pela felicidade ou prosperidade alheia. A pessoa não suporta a felicidade, o brilho da outra pessoa, quer apagar esse brilho. Então essa inveja vai corroendo a pessoa por dentro e ela, às vezes, vai cometer outros males para prejudicar aqueles ou aquelas de quem ele tem inveja. Ira. Ira é a pessoa rancorosa, que tem raiva de pessoas, que odeia pessoas ou até situações. As pessoas rancorosas, vingativas, elas vão também procurar prejudicar, fazer o mal, sem escrúpulos, àqueles a quem odeia, não sabe perdoar, né? Quer a vingança, não sabe que isso é diabólico e o perdão é divino. O perdão que faz a pessoa ser grande e não a vingança, o ódio, o rancor. Isso corrói as pessoas e, por isso, também é um pecado capital. Todos esses pecados vão produzir outros.
Impureza, também com esse nome de luxúria. Não se pode confundir esse termo luxúria com vida de luxo, porque a vida de luxo é uma vida de riquezas, de bens, de prazeres, de ostentação, mas não tem nada a ver com o termo luxúria, pecado capital, que são perversões sexuais de todos os tipos. Fornicações, adultérios, procura de prazer carnal a qualquer custo, pessoas que vivem, né, sempre com o seu impulso sexual sem saber controlar. E aí vai cometer outros pecados, porque essa profanação do seu corpo e a profanação do corpo de outras pessoas. Também vai aí procurar outros vícios, como sites pornôs, filmes pornôs, pornografia, vai procurar produtos em lojas que têm esses produtos para perversões sexuais. Então, vai proliferando o pecado por causa desse pecado capital. A gula é a pessoa que tem compulsão por alimentos ou bebidas de todos os tipos. E o pecado da gula também provoca outros males para si mesmo, para outras pessoas. Aqui, por exemplo, o alcoolismo, ou então também a ambição desmedida. A pessoa que pode ter gula no sentido de acumular coisas, acumular bens, acumular riquezas. Isso também é um sintoma de gula. E, por fim, nós temos aqui a preguiça, que tem esse outro nome, assídia. Apatia, inércia, omissão, alienação, vadiagem. A pessoa que tem esse pecado capital, a preguiça, ela se põe no centro, né, das atenções, não quer fazer nada, todo mundo tem que cuidar dela, não pedir para nascer, a pessoa tem essa indolência, ela tem essa apatia, ela se aliena da sociedade, não quer saber de nada, e também os pecados de omissão. As pessoas que podem fazer o bem, têm talentos para fazer o bem, mas não fazem. Então, tudo isso cai no pecado da preguiça ou assídia, que é capital justamente porque prejudica a si mesmo, prejudica tantas pessoas que precisam aí conviver com essas pessoas indolentes e apáticas. Esse é um resumo, né, dos 7 pecados capitais que fazem também proliferar o pecado. Agora vamos ao parágrafo 1867, leia comigo. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam ao céu. Bradam ao céu o sangue de Abel, o pecado dos sodomitas, o clamor do povo oprimido no Egito, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça contra o assalariado. Então nós temos aqui o catecismo nos apontando alguns desses pecados. Quando se diz que bradam ao céu, é porque pedem a Deus justiça contra esses opressores ou contra esses tipos de comportamento. Cita-se, por exemplo, sangue de Abel. Significa o fratricídio, o homicídio, matar o irmão. Todos nós somos irmãos, todos nós somos da raça humana, todos nós somos seres humanos, criaturas amadas de Deus, que Deus quer a salvação de todos, mas o fratricídio, o homicídio, feminicídio, infanticídio, que seja,
o sangue de Abel. O homicídio é um pecado horroroso. O sangue das pessoas que são assassinadas, condenadas à morte de qualquer forma, executadas, clamam ao céu por justiça contra os assassinos ou mesmo as pessoas coniventes, como nós vamos ver. Pecado dos sodomitas. Sodomita é uma palavra que lembra Sodoma, aquela corrupção sexual que existia nessa cidade citada pela Bíblia, Sodoma e Gomorra. Então ali nós temos os pecados de sexo, de homens com homens, mulheres com mulheres, que nós sabemos pela doutrina católica que não estão de acordo com a Sagrada Escritura. Não se trata de homofobia, mas de não se concordar, porque a lei de Deus proíbe esses atos. Então, nada de perseguição e de discriminação de homossexuais. Que isso fique bem claro, há um respeito para com essas pessoas que têm o seu comportamento. E não só com essas pessoas, mas com todas as outras, mesmo aquelas que não concordam com as opiniões, sejam de qualquer tipo de política, ou de convivência social, ou de qualquer nível, sempre o respeito pelas pessoas que não pensam como a gente. Mas esse pecado também é um dos classificados como aqueles que bradam por justiça. O clamor do povo oprimido no Egito. Quantos povos na face da terra são oprimidos, vivem como verdadeiros escravos de regimes, digamos, totalitários, né? E antidemocráticos, países que sofrem essa violência, essa opressão. A queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão nos lembram essas pessoas que às vezes precisam fugir do seu país, da sua pátria, e procurar refúgio em outros locais, como nós temos aí os migrantes, que sofrem tanto buscando uma vida digna que não tinham nas suas origens, E aí essas pessoas são oprimidas também, porque no caso da viúva e do órfão, que a Sagrada Escritura sempre lembra, porque são pessoas desprotegidas pelos governos, que não olham a pobreza que eles causam por seus desgovernos. A injustiça contra o assalariado, porque aquele que é empregado, ele tem que ter condições de vida digna e que tenha um salário que dê para a pessoa viver com dignidade. Um exemplo rápido que a gente pode citar, digamos, o empregado, ele recebe um salário, digamos, de R$ 1.500, R$ 2.000, mas o patrão, às vezes, o registra por um salário mínimo. E aí tem um outro crime, né, que é o da sonegação de impostos. Não quer dizer, mas a lei é injusta. Bom, tem que se mudar a lei. E agora a pessoa está também prejudicando o assalariado, às vezes nem depositam aqueles valores que são obrigados a depositar, e muitas formas de tratar mal os seus empregados. E aí nós vamos sempre lembrar, se não forem os assalariados, o patrão ele não vai ter o lucro que ele pensa ou que ele consegue. Então, são quase que como sócios, não é? O assalariado, para que o patrão também possa viver. Então, essas injustiças que são cometidas contra os empregados, contra seus direitos de seres humanos, são também pecados que bradam ao céu.
Agora vamos ver a questão da conivência. Conivência são aquelas pessoas que não são autoras do pecado, mas estão ali colaborando ou participando desses pecados. Leia comigo. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo, quando a isto somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Nossa, dá tanto assunto para a gente falar sobre isso aqui. Dá para fazer uma palestra aí de 1 hora pelo menos. Mas é um resumo, né? O que o catecismo nos mostra. Veja aí, participando direta ou indiretamente. Se a pessoa contratou um bandido para assaltar, ela nem vai lá participar diretamente do assalto, mas ela, é claro, é conivente, é autora de um pecado gravíssimo, contra o mandamento, assalto, furto. É aquele exemplo clássico também que a gente sempre dá. Uma pessoa que segura a escada para o ladrão invadir uma residência, uma empresa. A pessoa não é quem entrou na casa, está segurando a escada. É conivente, está participando, é ladrão também. Então, são exemplos que você também vai conseguir aí imaginar quantas vezes as pessoas, mesmo indiretamente, dos seus escritórios, ou já na prisão, ou em quadrilhas, pessoas que indiretamente, de longe, em empresas públicas ou particulares, estão agindo criminosamente. São pecados mortais. Mandando, aconselhando, louvando, aprovando os pecados. O sujeito roubou porque a empresa é rica, não vai fazer falta. Não é o tipo de comentário que um cristão deve fazer. Por quê? Vai estar louvando um ato criminoso? Colaborando, votando em quem, por exemplo, sabe que prejudica a sociedade? Governantes que desviam recursos públicos, que têm provas suficientes, mas conseguem, por leis, conseguir impunidade e conseguir até a absolvição ou prescrição de seus crimes, mas os eleitores continuam apoiando, aprovando e elegendo esses bandidos da sociedade. Porque tem motivos, vestiram a camisa desses líderes e não admitem comentários contra, nem abrem os seus olhos para enxergar o mal que eles praticam. E aí estão também caindo nesse outro caso aqui, não impede. Se essas pessoas estão prejudicando outros, mesmo que sejam seus parentes, mesmo que sejam gente da tua casa, você não impede, você não faz nada, você não toma providências. Você está sempre sendo conivente, protegendo os que praticam o mal. Esses simples exemplos que nós demos, dá para você imaginar outras formas de você também, na sua casa, parece que você não está agindo criminosamente, mas, na verdade, está, porque não combate o mal, não
deixa de participar de uma forma indireta do mal que essas pessoas praticam. E por fim, vamos ao último parágrafo, então, o 1869, leia comigo. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros. Faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados originam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido análogo, constituem um pecado social. Voltando ao início dos nossos comentários de hoje, nós vemos que de dentro de casa a gente muitas vezes ajuda a proliferar o mal na face da terra. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente mude o próprio comportamento para que, ouvindo a voz da consciência, a voz de Deus, a gente saiba discernir essa moralidade dos atos humanos, para que a gente caminhe no sentido do bem comum, e não dos seus próprios interesses, para a perdição eterna. Por isso, permaneça sempre com Deus. Nós vamos falar agora, a partir da próxima videoaula, entrar no capítulo 2, dessa primeira sessão que tem 3 capítulos. Terminamos o primeiro, vamos falar agora do pecado social. Justamente nós vimos o comportamento pessoal, né? Como que as pessoas proliferam o mal no mundo, geralmente por omissão, por conivência, por prática de vícios. A pessoa tem um comportamento errado. Mas participamos de uma comunidade humana. A comunidade humana é o assunto do capítulo 2, que nós veremos em seguida. Fique sempre aí conosco nesse nosso canal, se inscreva, participe, permaneça com Deus para que você consiga a salvação. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso reparar.